Graça e paz, meus amados irmãos. Um bom dia na presença do Espírito Santo, o nosso amigo fiel, o nosso companheiro de todas as horas, aquele que conforta o nosso coração nos momentos mais difíceis da nossa vida. Nunca nos abandona, sempre está conosco. Sinta essa graça, essa presença do Consolador na tua vida. Meus irmãos, eu quero ministrar a bênção de Deus sobre a tua casa nesse momento, nessa manhã abençoada, sobre a tua vida, o teu casamento, a tua saúde, em todas as áreas da tua vida. Que o céu esteja abençoando de uma forma gloriosa e todas as suas necessidades sejam supridas diante de Deus. Meus irmãos, o nosso dia precisa começar bem, na presença do Senhor Jesus, na presença do Espírito Santo. E tenha certeza que todos os projetos que o inimigo tinha planejado contra a tua vida e a tua família durante esse dia já foi desfeito pelo poder de Deus, porque você está buscando a presença. Enquanto você está adorando, Deus está agindo na tua causa, porque Ele te escolheu. Ainda que muitos olham para você e não dão valor e não acreditam em você, o céu te escolheu desde o ventre da tua mãe e te separou para uma grande obra. Possa ser que você esteja passando por um processo, mas tenha certeza que esse processo está preparando a tua vida para aquilo que Deus tem para realizar através de você. E eu quero compartilhar uma palavra de Deus para a tua vida, para o teu coração, que vai dar direção ao teu caminho e fortalecimento na tua fé. 1 Samuel, no seu capítulo 16. Deus, irmãos, escolhe um homem para reinar sobre Israel, segundo o teu coração, que se chamava Davi. Ele ainda não sabia, mas Deus já tinha escolhido ele. E assim também é na nossa vida. Muitos, meus irmãos, de nós não sabemos, mas Deus nos escolheu para um propósito. E você é um escolhido, uma escolhida de Deus. Não abra mão da tua promessa. E Deus, irmãos, Ele chama ao profeta Samuel para ir até a casa de Jessé, o belemita, para ungir Davi a rei, porque nessa ocasião quem estava reinando era Saul, mas Deus já tinha reprovado o reinado de Saul e agora ele tinha escolhido a Davi. E Samuel vai na ordenança e na obediência de Deus, e Deus dá uma estratégia a ele, porque Deus sempre vai nos dar uma estratégia para cumprir, meus queridos, aquilo que Ele tem a fazer na nossa vida. E Ele toma um animal e vai para sacrificar. E quando ele chega, ele chama os anciões e Jessé para fazer aquele sacrifício. E quando ali termina, a história diz que vai passando por ele
o primeiro filho de Jessé, a Eliabe. E quando ele vai passando, Samuel, naquele momento, ele já vai levando a mão para derramar sobre a cabeça, sobre a vida de Eliabe, a unção de rei. Mas Deus tinha enviado, mas ainda não tinha falado para ele quem era. E Samuel, quando vai tomando essa atitude, Deus fala com ele: não é esse que eu tenho escolhido, porque eu não olho, eu não vejo como o homem vê, porque o homem vê aquilo que está na aparência, a estatura, a altura, aquilo que está por fora, mas eu olho para o coração. Deus estava falando com Samuel: eu não escolho da forma como o homem escolhe, porque eu olho para aquilo que ninguém consegue ver, ninguém consegue enxergar, o teu coração. Samuel tinha olhado, irmãos, com um olhar de aparência, mas Deus estava olhando de outra forma. E assim também é na nossa vida. Muitos têm olhado para nós e nos julgado por causa da nossa aparência. Quantos que têm olhado para você e julgado a tua vida e ainda dizem que você não vai chegar a lugar nenhum, que Deus não tem nada a realizar na tua vida, que você não vai passar de nada, mas o céu está olhando para o teu coração e dizendo: quem escolhe sou eu, quem levanta sou eu, quem capacita sou eu. Olha o que Deus está falando ao teu coração: acalma e aquieta-te, porque eu tenho um projeto na tua vida e ninguém vai parar, porque eu não erro nas minhas decisões. Samuel, irmãos, foi tomando uma decisão precipitada, escolhendo ele pela aparência e pela estatura, porque era normal naquela época os guerreiros da batalha, ele ser escolhido pelo seu corpo físico e pela sua aparência. E Eliabe, ele cumpria esses requisitos, e por isso que Samuel ficou com seus olhos encantados, pensando que Deus tinha escolhido ele. Mas Deus trabalha de uma forma diferente na nossa vida. Ele trabalha na contramão na vida do homem. Quando nós vamos tomar uma decisão, Deus vem mostrando o caminho totalmente diferente. Só que as decisões de Deus sempre dão certo na nossa vida. E Samuel, ele entende que não era aquele que Deus tinha escolhido. Porque Deus, meus irmãos, ele não precisa dar satisfação ao homem. Ele não precisa explicar o porquê e o como ele está escolhendo. Ele escolhe, ele levanta e capacita e ponto final. Deus não precisa de ninguém preparado. Em muitos momentos, até nós mesmos não acreditamos no chamado de Deus na nossa vida. Que a gente começa a fazer uma reflexão e começa a dizer que eu não sou capacitado, não sou preparado, eu não falo bonito,
eu não louvo bonito. Quem te falou que Deus está procurando quem está preparado, quem fala bonito, quem faz bonito? Deus é Ele que capacita e faz do jeito dele na nossa vida. E Samuel, com o teu coração voltado para Deus, ele entendeu, não é esse que Deus escolheu. E vai passando também Abinadab, e Samuel com o pensamento no céu, Deus não falou, então não é esse. E passa também Samar, e passa todos os 7. E ele olha para Jessé e pergunta, acabaram-se os jovens? E ele responde, ainda tem um, que está apacentando as ovelhas. Meus irmãos, aqueles que tinham passado por Samuel, os irmãos de Davi, praticamente todos eles tinham cargo no exército de Israel. Mas Davi estava apacentando as ovelhas, fazendo aquilo que ninguém queria fazer. Davi estava num lugar que não tinha honra, enquanto seus irmãos estavam na frente do exército. Só que Davi estava fazendo aquilo que estava chamando a atenção do céu. Você entende o teu chamado, a tua escolha diante de Deus, quando você faz aquilo que ninguém quer fazer. Você se disponibiliza a ir aonde ninguém quer ir, coloca a mão aonde ninguém quer colocar, e o céu está olhando e dizendo, é esse que eu escolhi para fazer a obra, porque ele tem a ousadia e ele faz aquilo que ninguém quer fazer. E a honra começa a chegar na vida de Davi. Deus está falando, o tempo de honra também chegou na tua vida. A primeira palavra de Samuel, manda chamar. Enquanto ele não chegar, ninguém vai sentar em volta da mesa. A honra é para ele. E alguém vai chamar a Davi. E a Bíblia diz que quando Davi vai chegando, Samuel unge ele no meio de todos dos seus irmãos. Deus, ele tem o tempo de honrar a tua vida. Aqueles que olham para você e não acreditam em você, esses vão ver a honra de Deus na tua vida chegando. E Davi é ungido, e a palavra de Deus nos diz que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. E a partir daquele momento, Davi nunca mais foi a mesma pessoa. Meus irmãos, é impossível o Espírito do Senhor se apoderar sobre a vida do homem e não gerar alguma mudança. Porque o Espírito Santo, ele gera mudança, transformação. É Ele que te prepara e te capacita para a grande obra que Deus tem na tua vida. Deus te escolheu e Ele está derramando sobre a tua vida uma unção do céu. Ainda que você esteja parado, não entendendo o propósito de Deus, nesse momento, o Espírito Santo está abrindo os teus olhos, te dando visão do céu, para que você entenda que o lugar de escolhido não é prostrado, mas é no campo de batalha.
E Davi foi escolhido por Deus. E ele, meus irmãos, com a unção de Deus sobre a vida dele, começa a fazer aquilo que ninguém tinha capacidade de fazer. Porque é o Espírito Santo que nos capacita. É por isso que as pessoas, elas olham para mim, para você, e elas não entendem. Mas como pode acontecer isso? Como pode fazer isso? É o Espírito de Deus que capacita o homem, que capacita a mulher. Entenda uma coisa, Deus te escolheu para um propósito. Não dê ouvido àqueles que têm julgado você pela aparência. Estão te julgando e te condenando. Mas quem te escolheu foi Deus. E Ele não olha para a aparência, Ele olha para o coração. Só que entenda bem, Davi foi ungido a rei, mas ele não sentou no trono. Ele esperou ainda de 15 a 18 anos, aproximadamente, para assumir o trono como rei. E você pode estar perguntando, mas por que demorou esse tempo? Porque Deus escolhe e Ele prepara. Davi estava agora passando pelo campo da preparação. Aproximadamente 18 anos aprendendo, sendo perseguido por Saul, enfrentando os problemas no deserto, mas tendo experiência e um relacionamento com Deus. Não fuja do processo, senão você não vai viver o propósito. O processo muitas vezes pode demorar tempo, pode machucar. O processo vai te levar para onde você não quer ir, mas é necessário para você aprender e Deus te capacitar. É nesse campo de preparação que Ele vai te dar experiência, capacidade, sabedoria, discernimento e, acima de tudo, visão do céu, para você entender a direção de Deus na tua vida. Davi passou pelo campo da preparação e assumiu o trono com a capacidade do céu. Deus escolhe, mas também Ele capacita. Acalma o teu coração. Ele te escolheu, mas Ele também vai te capacitar para uma grande obra. E aquilo que Deus tem na tua vida é grande. Não abra mão da promessa de Deus. Você é um escolhido. Meus irmãos, uma grande obra Davi realizou para Deus durante o teu reinado. Apacentou o povo de Deus, compôs muitos salmos e alegrou o coração na presença de Deus. Não abra mão do teu chamado. Deus tem uma grande obra na tua vida. Vamos estar orando nesse momento, meus irmãos, para que o céu também venha derramar sobre a nossa vida a unção do Espírito Santo. Glorioso e eterno Deus e Pai, que o Senhor possa, meu Deus fiel, derramar essa unção sobre a vida de cada um dos teus filhos e que sejam renovados, revestidos e cheios da graça do Senhor sobre a vida deles. Usa eles de uma forma poderosa e maravilhosa, porque o Senhor escolheu cada um deles para esse propósito, em nome de Jesus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês. Amém.